Olá, queridos alunos! Shalom a todos vocês, uma excelente semana, que as mãos poderosas do Eterno continuem abundantes sobre todos vocês. Aula 2, Panorama do Novo Testamento. A partir dessa aula, queremos problematizar um pouco a temática relacionada às teorias da fonte do Pentateuco. Pois bem, queridos, essa teoria trabalha a seguinte hipótese: os evangelhos chamados ditos de Jesus seriam os evangelhos mais antigos. Nesse quesito, os evangelhos que trabalham propriamente as narrativas dos ensinamentos e das obras de Jesus, propriamente relacionado ao Jesus histórico, seria mais antigo do que a tentativa de se construir uma cristologia onde Jesus seria pré-existente e advindo de um nascimento virginal. Nesse aspecto, o Evangelho de Marcos ele é datado como o evangelho mais antigo, entre o ano 60 entre o ano 70 depois de Cristo, acompanhando o apócrifo de Tomé e outros evangelhos chamados evangelhos de ditos. Quando apresentamos livros ou evangelhos canônicos à semelhança ou ao mesmo tempo cronológico dos apócrifos, é porque no mundo acadêmico é relevante tanto a literatura canônica quanto a literatura apócrifa, tendo em vista que no período neotestamentário muitas comunidades cristãs foram existindo e algumas dessas comunidades cristãs tinham pessoas que tinham habilidade na escrita e essas comunidades cristãs começaram a produzir os seus tratados teológicos. E os textos por trás destas comunidades, como o Evangelho de Mateus, entende-se que por trás do Evangelho de Mateus tem uma comunidade cristã que os acadêmicos chamam de comunidade matiana. Atrás do Evangelho de Marcos tem a comunidade cristã que eles chamam de comunidade marciana. Atrás do Evangelho de Lucas tem a comunidade cristã que eles chamam de comunidade lucana. Atrás do Evangelho de João tem a comunidade cristã que eles chamam de comunidade joanina. Logo, os evangelhos não eram somente escritos e para alguns estudiosos eles preferem nem utilizar escritos biográficos de Jesus no que se refere aos evangelhos. Eles preferem trabalhar de que os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, são construções traditivas a respeito de Jesus. Ora, salientando Jesus histórico, ora, entendendo que as comunidades cristãs compreendiam de Jesus como Cristo da fé. E de forma paulatina, as construções cristológicas do nascimento virginal e da sua pré-existência, que estaria mais fundamentada no Evangelho canônico joanino, ou seja, João 1:1. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. En arche en ho Logos, kai ho Logos en proston theon, kai theos en ho Logos. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ou seja, na compreensão joanina, Jesus como Logos, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Trabalha-se, portanto, uma interpretação cristológica de um Jesus pré-existente. Ele sempre existiu. Nos evangelhos de Mateus e de Lucas, não se trabalha de forma clara sua pré-existência, mas o seu nascimento virginal ocorrido de forma sobrenatural e milagrosa. No Evangelho de Marcos, não. No Evangelho de Marcos temos, portanto, as narrativas de Jesus, que é um rabino ensinador
e que tem também características de um judeu exorcista. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais demonológico e apresenta vários dos exorcismos que Jesus fizera. Então tudo isso é muito interessante. A teoria das fontes entende-se, portanto, que o evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos. Ele trabalha melhor os ditos de Jesus e tenta aludir quem foi Jesus como personagem histórico. O Evangelho de Mateus e de Lucas é um pouquinho mais para frente, entre o ano 80 e 85 depois de Cristo, e já começa a construir algumas coisas relacionadas ao Cristo da fé, advindo de uma virgem. E o Evangelho joanino ele é mais complexo, porque ele trabalha uma ideia de um Jesus pré-existente, possivelmente influenciado pelo pensamento grego da ideia dos semideuses ou dos deuses divinos, né? Em João, Jesus ele é muito interessante, porque ele fala com a samaritana e ele se revela primeiro a uma mulher, ou seja, ele se revela como ressuscitado primeiro a Maria Madalena. O Evangelho de João ele tem características diferentes. Maria Madalena é citado com ênfase. Os samaritanos são citados com ênfase. Parece que na comunidade cristã joanina há uma pluralidade de membros, possivelmente gentios, samaritanos, judeus e mulheres tinham maior atuação propriamente no Evangelho joanino, na comunidade cristã joanina. Partindo desse pressuposto, eu não quero me alongar muito nessa aula, porque agora eu quero deixar uma aula complementar a respeito dos evangelhos diditos, que seriam propriamente a ideia da tradição, das fontes traditivas do Pentateuco, de um outro evangelho didito chamado de fonte Q. Então eu quero trazer um conteúdo separado para vocês terem acesso a isso, que eu vou postar aqui junto com esse, e eu quero postar uma outra coisa separado dessa introdução da aula 2 e da introdução do evangelho didito à fonte Q, que é a influência de Maria Madalena no cristianismo primitivo e no cristianismo joanino. Maria Madalena foi uma pessoa tão notória que existe um livro apócrifo que a cita, que é o Evangelho de Maria Madalena. Uma outra questão, no Evangelho de Filipe, Maria Madalena também é descrita como alguém de suma importância. As questões também relacionadas se ela foi uma discípula mais próxima de Jesus ou se Maria Madalena foi uma espécie de companheira amorosa de Jesus. Então tudo isso nós veremos aqui nessa aula complementar que eu estarei abrindo para vocês. Essa aula de introdução, a outra aula complementar a respeito dos ditos e da chamada fonte Q, que é um outro evangelho, um evangelho perdido, vou deixar que vocês assistam para vocês entenderem melhor, e essa outra complementação a respeito da influência de Maria Madalena para o cristianismo primitivo. Tudo bem até aqui? Mamão com açúcar? Bem, depois que vocês assistirem as 3 aulas, sigam as orientações que estarei descrevendo abaixo. Deus abençoe a todos vocês, shalom e até a próxima aula.